Esse é um assunto que não é o assunto que eu mais trato aqui no canal, mas como eu morei na Holanda, algumas pessoas me pediram para falar dele aqui. Então, bora falar aí da eutanásia na Holanda. Toca a vinheta e vamos lá. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, continuando mais um vídeo aqui no canal. Então antes de começar, já sabem, se inscreve aqui no canal, põe ali no sininho para vocês poderem se inscrever e passem para os amigos. Agora o YouTube não está mais recomendando o vídeo quando você aperta lá no like, então passem para os amigos, passem para todo mundo aí todos os vídeos que vocês veem, porque é realmente uma maneira de ajudar aqui o fisiculturista a crescer. Uma outra informação bacana, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo desde que eu fui convidado para fazer parte agora da Science Vlogs Brasil. Então eu fui convidado por eles, então agora o Fisiculturista também é um canal parte da Science Vlogs Brasil. Eu faço agora parte do selo dos canais científicos brasileiros. Eu recebi algumas semanas e vários pedidos sobre isso, eu não tive o tempo de parar para poder falar, mas algumas pessoas me pediram para ver um vídeo do Bernardo Kister que ele fala sobre a eutanásia em geral, e em especial na eutanásia na Holanda. Isso foi baseado num vídeo do Drauzio, onde o Drauzio estava falando sobre as impressões dele sobre suicídio assistido, né, a eutanásia, e o Bernardo, que é vou te falar a verdade, eu não conheço ele, eu nunca tinha visto nada no canal dele, a única coisa que eu sei é que é um rapaz católico, realmente a única coisa que eu sei sobre ele, e que ele fez um vídeo falando sobre a eutanásia e combatendo, falando algumas coisas, principalmente da Holanda, que é o primeiro país que teve o case sobre isso. Então agora eu vou, da maneira tradicional, reagir aqui com vocês, meu setup está aqui pronto. Então vamos lá, vamos ver este vídeo e a gente pode conversar para ver o que a gente acha. Eu posso comentar, fazer alguns comentários de alguém que morou lá e um pouco de como que as coisas são comentadas por lá. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos lá, eu vou começar a ver aqui o vídeo, o som está aqui, obviamente sem o áudio para evitar qualquer maior problema, e eu vou parando e fazendo meus comentários tradicional, a maneira que vocês já sabem que eu faço comentário de outros vídeos aqui, beleza? Então vamos lá, tô dando play aqui e aí te manda bala. Que o Drauzio Varela é assim, ele é o mago de todos os assuntos, né? Tudo que diz respeito a alguma coisa de medicina, ele acha que ele pode sair regras em todos os lugares. E recentemente ele soltou um artigo no UOL, né? Ele tem um blog lá no UOL, e ele soltou um artigo recentemente chamado Suicídio Assistido, em que ele diz o seguinte, assim, no resumo do seu artigo: o aumento do número de idosos e, consequentemente, dos casos de demência requerem um debate desapaixonado sobre suicídio assistido. Até aqui estou de acordo com o Drauzio, é uma questão que tem que se haver um debate sobre isso. Até aqui estou de acordo com o Drauzio. Olha, Drauzio Varela, você já chegou numa idade boa, né? Por que você não encabeça a linha, entendeu? Para ver se diminui um pouco o problema da previdência. Por que você não encabeça aí esse começo de suicídio assistido? Você poderia começar a fazer isso, né? Eu queria... Me falaram que esse rapaz é um rapaz católico e eu realmente não consegui entender muito bem aqui uma pessoa que se diz católica, uma pessoa que se diz religiosa, falando isso, né? Então, quer dizer, estimulando uma pessoa a se matar. Eu não consegui muito bem entender aqui uma pessoa que, pelo jeito, tem um canal defendendo isso, ter essa opinião. Então, que ele mesmo diz no trecho do seu artigo lá que se ele começar a perder, se ele perder a consciência e tal, se ele, as suas capacidades cognitivas se apagarem, ele não reconhecer mais a si mesmo, ele fez um trato lá com um ou dois amigos para fazerem o suicídio dele, né, a eutanásia dele, para matarem, né, o Drauzio Varela. Podia encabeçar a lista, né, você podia começar a encabeçar a lista. Você não acha interessante essa ideia, Drauzio Varela? Porcaria é. Eu fui católico e não é um comportamento que eu considero aceitável, mas bom, fazer o quê?
essa. O médico que fala esses negócios só porque assim uma pessoa está doente ou tem um problema mental ou está com Alzheimer, etc. Nós vamos agora pôr leis e liberar para começar a matar pessoas em hospitais, nas suas casas. Não importa se você chama de suicídio assistido, de morte assistida, de eutanásia, da escambau. É assassinato que está acontecendo, entendeu? Nós católicos temos a obrigação de defender a vida da sua concepção até o seu fim natural, entendeu? Bom, mas isso não é só uma questão de religião, é uma questão óbvia, entendeu? Quantas pessoas você não conhece que se recuperaram de comas, não se recuperaram? Esse é um argumento bastante, eu acho, irônico, porque ele falou que a vida natural não implica o uso de UTIs, não implica o uso de antibióticos, não implica o uso da medicina moderna. Então a vida natural já seria muito diferente do que a gente é. Então você pregar essa falácia naturalista, então a gente vai fazer o que é bom para a natureza porque isso é bom, não faz muito sentido esse argumento. Então eu achei que continua engraçado aqui defender o natural, sendo que as nossas condições de vida atualmente são o contrário do natural. Elas são basicamente mantidas por diversas coisas que fogem do natural. Nossa expectativa de vida, tudo isso vem de questões artificiais que a gente coloca no nosso dia a dia. Mas vamos lá, continuar tocando aqui. E aí ele vai dizer assim, não, mas a pessoa só vai morrer quando ela autorizar. Então ela vai deixar uma autorização. Escuta, que porcaria é essa? Será que as pessoas não conhecem os casos que acontecem nos outros países? Será que a pessoa perdeu a cabeça? Porque é sempre assim, começa, vamos fazer o suicídio assistido, né? Ou eutanásia, que é o nome bonitinho, para as pessoas se só autorizarem, né? Então vamos fazer uma lei autorizando. E depois, este é o primeiro passo, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você, por exemplo, da Holanda. Você sabe o que está acontecendo na Holanda? A Holanda também começou assim, vamos fazer eutanásia e suicídio assistido para aqueles que autorizarem. Depois a lei foi ficando cada vez mais elástica, mais elásticas. E hoje os velhinhos, segundo o Deutsche Welle, que é um jornal, eu falei igual italiano, né? Mas o Deutsche Welle, que é um jornal alemão, que não é nada conservador, entendeu? É a Folha de São Paulo da Alemanha. Eles noticiaram que os velhinhos estão fugindo da Holanda. Opa. Acabei de ver um negócio bem interessante aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, muito interessante, porque ele postou aqui, ó. Ele falou assim, ó, ele tá postando uma reportagem. Idosos fogem da Holanda com medo de eutanásia. Que os idosos estão, segundo ele, os idosos estão fugindo agora da Holanda com medo de eutanásia. No entanto, no canto da reportagem está mostrando a data. A data dessa reportagem é de 2003. O protocolo de Groningen, que foi o que permitiu a eutanásia na Holanda, ele foi assinado no dia 1º de abril de 2001. Não, minto. Ele foi assinado em julho de 2001 e ele entrou em validade no dia 1º de abril de 2002. Então, se a gente está falando que esse artigo é de 2003, a gente está falando de uma época que tinha 1 ano de validade legal do protocolo de Groningen. Então, não é agora, é muito tempo atrás e foi logo depois do início, o que seria natural de se esperar que pessoas tivessem uma reação para um protocolo novo. Eles não sabiam como as pessoas iam se reagir. Isso é uma questão que seria até natural, as pessoas ficariam preocupadas, mas de 2003 para cá muita coisa aconteceu. De 1 ano, são 15 anos agora que se passaram desde que a lei foi promulgada. E muita coisa mudou por ali. Então vamos continuar, vou dar alguns fatos aqui. Existe uma aceitação muito grande hoje. Então, pesquisas feitas posteriormente na sociedade holandesa indicam uma contínua aceitação maior da eutanásia. As pessoas continuam aceitando a eutanásia e cada vez mais é uma parte natural. Então, quer dizer, não é uma questão que as pessoas estão fugindo. Essa coisa que ele está falando, das pessoas estarem fugindo, tal, tudo isso foi muito ampliado por uma notícia que surgiu em 2012, que o Ted Sarandos, eu acho que é o nome do cara, que era o candidato à presidência americano, ele falou que na Holanda, velhinhos estavam, 5%
das mortes na Holanda eram causadas por eutanásia e que os idosos iam para o hospital com camisetas escritas "não me eutanase, por favor". Isso nunca aconteceu, isso foi uma piada na Holanda em 2012, vários jornais fizeram reportagem tirando sarro disso, tipo, até comentando o que aconteceu agora em relação, da mesma maneira semelhante que aconteceu agora com a Damares falando lá dos bebês, de mesma reação tirando sarro em relação a isso. Então, essa ideia de que acontece não é um fator que aconteceu muito ali. Então, quer dizer, as pessoas aceitaram cada vez mais. Houve um medo no início, mas pesquisas posteriores de opinião indicam uma aceitação e que as pessoas estão satisfeitas com a legislação atual da eutanásia. Continuando, eu vi aqui um pouquinho mais o vídeo, só para não colocar o vídeo inteiro para vocês, depois o rapaz aqui fala mais um pouco sobre ele começou a falar isso no trecho que eu mostrei para vocês, mas que ele começou a falar que eles começam a ampliar as questões o escopo, a área, ou eles começam a eutanasiar pessoas que não eram para ser eutanasiadas, ou coisas assim. Esse é um argumento em ciências públicas de saúde e tal, que em inglês eles chamam do slippery slope. Então quer dizer a descida escorregadia, a inclinação escorregadia, no sentido que se você começou a permitir esse efeito, as pessoas vão começar a fazer mais e mais a eutanásia sem seguir os motivos originais. Isso é uma questão que, bom, é uma ideia filosófica, as pessoas podem fazer. No entanto, a partir do momento que se foi aprovado a eutanásia na Holanda, a gente pode utilizar os dados para poder verificar. E várias pesquisas foram feitas desde 2003. Eu vou colocar aqui os resultados delas, os papers, para vocês poderem ver. Alguns deles são de acesso fechado, outros não. Mas vocês podem ver, vocês sabem como acessar os papers ali. Estou olhando até aqui para poder estudar essa questão do se existe o slippery slope. Então, basicamente, o que os caras fazem? São pegos casos de pessoas que foram eutanasiadas e, posteriormente, médicos, outros, vão pegar e vão reestudar o caso, vão verificar o quê? Porque a legislação holandesa, atualmente, ela permite que pessoas só em condições médicas fatais ou que não existe chance de recuperação possam pedir a eutanásia. Então, médicos, posteriormente, eles vão olhar aquele caso e vão estudar. E vão falar, essa pessoa foi feita algo, ela tinha chance de recuperar e mesmo assim ela foi feita eutanásia sem que não era o caso. Porque uma pessoa poderia pensar que poderia se utilizar isso para poder fazer eutanásia em pessoas de classe social mais baixa, em certas questões raciais, determinadas inclinações políticas. Então, diversas dimensões poderiam ser utilizadas para poder dizer que um médico, uma sequência de médicos estava matando pessoas que não deveriam ser mortas pela eutanásia. E esses papers, então, como eu falei, estou colocando aqui embaixo, todas as pesquisas feitas que buscam um slippery slope nos casos de eutanásia na Holanda não indicam a existência de uma mudança dos critérios de eutanásia por nenhuma dimensão que a gente pode analisar. Então foram feitas análises. Estou pegando aqui para mostrar para vocês. Foram feitas análises mostrando... Aqui, ó. Então, olhando dimensões como idade, status educacional, nível de pobreza, desabilidade física ou doença crônica, menores, doenças psiquiátricas ou minorias raciais ou étnicas, se existia alguma diferença entre a população tradicional, o que era esperado em lugares de quantidade de pessoas que chegam nessas condições estatísticas de precisar estar numa doença irreversível em outros países, com a Holanda, e nenhuma dessas mostrou uma diferença estatisticamente significante. Então, todas as indicações que a gente tem hoje em dia mostram que em 15 anos de existência da eutanásia na Holanda, não existe nenhuma indicação de um slippery slope por causa da eutanásia. Então, isso já quebra todo o argumento que o rapaz colocou aqui
porque o Bernard Kister, porque ele começa a falar um monte de coisa que pode ser isso, aquilo, e todas as indicações mostram estatisticamente que não existe diferença. A gente pode entrar em discussão sobre o que a pessoa pode ou não fazer, sobre o dever da pessoa poder participar ou não de fazer isso, se é ético uma pessoa poder querer tirar a sua própria vida ou assistida por um médico, isso é uma outra questão. Mas eu quero dizer que estatisticamente ele quis falar, então, duas coisas que ele falou, que na Holanda as pessoas estão contra, não, isso todos os dados indicam que não tem nada, tanto que nos últimos anos tem se mantido o apoio e isso faz parte natural, atualmente as pessoas planejam e pensam nisso como uma possibilidade caso elas fiquem doentes, que seria pelo que eles acham, que é acreditado, um direito da liberdade da pessoa, e estatisticamente não existe nada que possa indicar que isso está sendo abusado por algum médico ou algumas sociedades, algumas partes da sociedade para poder eliminar uma outra parte da sociedade. Então, quer dizer, toda essa parte dos argumentos a gente já pode cortar. 2012 mostra que esses mecanismos de controle falham, eles começam bem. Ele está falando de um paper aqui que ele está analisando, deixa eu voltar. Eu achei ele de novo aqui, chama-se Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide, ou seja, legalizar a eutanásia ou o suicídio assistido, a ilusão dos mecanismos de controle e proteção de segurança, ou seja, que são aqueles mecanismos legais, médicos, etc., que impedem que você mate uma pessoa que não quer morrer. E este artigo do Pereira, que foi publicado aqui Eu li esse paper, tá? Esse paper não faz nenhuma análise estatística sobre os fatos. Ele faz uma discussão teórica, mas ele não faz análise estatística dos fatos. 2012 mostra que esses mecanismos de controle falham, eles começam bem, mas falham em praticamente todos os países. A legalização, as leis sempre vão se tornando mais elásticas e não só isso para idosos, as leis começam a se tornar tão elásticas de eutanásia que elas acabam abordando, segundo o próprio Pereira, acabam abordando pessoas recém-nascidas, crianças, ou seja, é infanticídio, acaba abordando crianças e pessoas com demência, com algum problema mental. Então, aqui a gente vai de novo àquela questão. É uma discussão teórica, estatisticamente, nada justifica o que ele está falando. É assim, é eugenia, infanticídio, entendeu? É assassinar, é matar pessoas. Na Holanda, por exemplo, o Pereira, nesse artigo científico dele aqui, ele coloca que as pessoas podem morrer ou se matar, né, fazer o suicídio assistido se elas estivessem tired of living. Não, ele está mentindo aqui. Quer dizer, se soma mais uma, começou aquela lá que ele usou a data errada dele com sua atual, que ele está mentindo. Existe uma proposta que foi feita em 2015 que pessoas que chegassem na alta idade e estivessem cansadas de viver poderiam pedir a eutanásia. Mas isso não foi aprovado. Isso foi uma proposta que foi feita, está em discussão de novo, mas isso não foi aprovado. Então, o que ele está falando que as pessoas podem, não podem. Então é mentira aqui de novo. Cansadas de viver. Então você vai lá, o Estado tem que bancar isto, como se o direito de se matar, como se houvesse o direito de se matar. E o Estado tivesse que subvencionar isto. Nem as pessoas estão tão dependentes do Estado que nem sequer se matar sem o Estado elas conseguem. Não, e aqui ele não entendeu o argumento de novo. Ninguém está pedindo... Ai, cara... Então ninguém está falando... E esse é um argumento que, de novo, eu acho que ele não entendeu aqui. Ninguém está falando essa discussão é uma discussão se o Estado deve se intervir ou não. Ninguém está pedindo para o Estado custear essa questão da eutanásia. O que está se pedindo é que uma pessoa, por escolha própria, possa acabar com a vida dela, ela pagando, se ela quiser, ela pagando, mas de uma maneira indolor, e que o médico que vai garantir que isso seja de maneira indolor não seja perseguido posteriormente. Porque a pessoa pode, você não vai prender a pessoa que se matou. O que a pessoa quer é que seja de maneira indolor, e a pessoa que ajudou ela a fazer isso não seja perseguida, não possa sofrer um processo posteriormente. Ninguém está pedindo para o Estado poder fazer nada. O Estado faz. A pessoa quer fazer, ela vai lá, ela pode fazer. Só está pedindo essa garantia. Ninguém está pedindo que o Estado pague. Então aqui é um argumento que ele tentou dar um argumento liberalista,
onde todo vídeo ele está indo contra a questão da liberdade individual, e aqui ele tentou dar um argumento anti-Estado, sendo que ele não entendeu o próprio argumento. Então, falha bastante. Apesar de que na Holanda, especificamente, a questão da participação do Estado ou não nos cursos é uma questão um pouco mais complexa, porque a maneira que é montado o sistema de saúde lá, basicamente na Holanda, você não pode pagar, uma pessoa privada não pode pagar um médico. Existem outras questões, você não pode ter um médico particular, isso eu quero dizer. Existem algumas questões que são um pouco mais complexas, mas, em geral, a questão da eutanásia não é uma pessoa querendo que o Estado pague por ela. Ela só quer o direito que a pessoa que vai ajudá-la com isso não tenha o risco de ser, de sofrer um processo posteriormente. Então é isso que a gente está falando aqui. Continua vendo aqui, continua vendo. E o seu Drauzio Varela não percebe, ou pelo menos finge que não percebe, porque a coisa não vai descambar nesse nível. O artigo do J. Pereira de 2012 mostra que 900 pessoas todos os anos morrem ou recebem substâncias letais, né? Ele coloca aqui administered lethal substances, sem darem um consentimento explícito, sem autorizarem explicitamente. 900 pessoas são assassinadas pelo menos por ano sem autorização. Uma pessoa já seria dados vivos, matando pessoas, só que por herança, por vingança, por um espasmo emocional. De país que esse negócio está dando certo, o pessoal está pedindo para parar com a eutanásia. Na Bélgica isso está dando... Então, eu continuei, viu aqui o vídeo até o final e continuando mesmo na mesma ida e volta, falando que as pessoas querem que pare, que é mentira, falando que dos casos do slippery slope, que a gente já falou, praticamente não tem, os papers estão aqui para poder provar. Então por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Eu tô gravando não exatamente para poder entrar nessa discussão sobre eutanásia, eu acho que não é essa questão, mas é muito mais para poder falar como as pessoas têm utilizado, e aí um exemplo. Em primeiro lugar, eu entendo a Holanda, eu morei lá. Em segundo lugar, como é fácil fazer uma discussão sem se colocar os artigos científicos. Os artigos científicos estão dizendo aqui, e estatisticamente, fazendo análise por todas as possíveis dimensões de variabilidade, não existe, você não consegue detectar um slippery slope. E esses argumentos que são dados só pelo blá blá blá, eles são fáceis de passar um contexto de autoridade. Quando a gente põe a estatística em cima, é muito mais difícil nessas questões de saúde pública, nessas questões de governo, você conseguir mentir sobre isso. Então, por isso que eu queria mostrar aqui um pouco para vocês, ter a chance de mostrar um pouco disso e ajudar a entender esses fatos que a gente está falando. Então, é basicamente isso. Então, de novo, da mesma maneira que eu falei lá no vídeo do Nando, no vídeo do Olavo, não é uma questão em relação a eles, é uma questão os argumentos que a gente está sendo dados, e esses argumentos são falsos. São falsos, eles não estão baseados na realidade. Estão utilizando notícias com datas erradas, não são baseados em argumentos sérios estatísticos. Os argumentos sérios estatísticos contradizem o que eles dizem, e estão utilizando informações novamente falsas, como falar que as pessoas estão contra algo que elas não estão contra. Então é isso aí. Foi até engraçado porque me passaram esse vídeo dele e me passaram 2 vídeos para eu poder ver. Então esse é de um assunto que eu poderia falar, e o outro eu vou preparar logo mais também um outro vídeo dele que me pediram para comentar algumas pessoas, e eu vou comentar também. Tem alguns outros vídeos de física que eu estou preparando, então fiquem ligados aí, logo mais 2 videozinhos de física aí que eu também já estou pensando, já estou preparando o roteiro para eles, beleza? Então, ó, aquele abraço, falou!